receita para se fazer um clone, vocês lembram daquela plantinha que eu falei para vocês lá que em 14 de maio a gente tinha colocado ela na água e aí ela começou a brotar e a gente trouxe algumas vezes aqui, ela está aqui em cima da mesa, ó. Olha só, todas essas aqui são de uma mesma batata. Eu vou levantar um pouquinho aqui para facilitar para o câmera. Aí, ó. Olha, essa aqui ficou maiorzinha. Por quê? Ah, mas elas são clone, por que elas estão diferentes? Porque elas se desenvolveram em tempos diferentes. Tá? Se eu pegar uma célula minha do meu corpo, hoje eu consigo fazer um clone, mas esse clone não vai ser adulto, ele tem que virar um bebê primeiro. Né? Então, clone não quer dizer que vai ter a mesma idade. Tá? Talvez a célula até tenha, né? E aí, mas antes disso, então só para lembrar, a gente fez aqui o clone da batatinha. Tá aqui ainda, ó. Tenho 3 aqui como exemplo, mas a gente fez 6, lembra? Desses 6, 2 não vingaram, tá? E tem uma outra lá que ainda tem um brotinho bem pequenininho e eu trouxe essas 3. Tudo bem? Então, antes de eu prosseguir, eu quero fazer uma pergunta para vocês, ó. Vimos que é possível clonar pés de batata doce, apenas fragmentando uma batata. Em um mamífero qualquer, ou em um ser humano, como seria possível a clonagem? Eu vou usar esse mesmo slide aqui, mas eu vou desenhar nele uma coisa que não tem nada a ver, depois eu vou apagar. Então imagine que isso aqui seja um ovo, né? Uma célula ovo, ou seja, um zigoto, uma célula que foi fecundada. Então, digamos que seja de um ser humano. Então essa célula vai se dividir e formar 2, essas 2 vão se dividir e formar 4, essas 4 vão se dividir e formar 8, né? E assim vai, de 8 para 16, de 16 para 32, de 32 para 64. Essas células, elas não vão estar formando tecido ainda, elas estão começando a se formar. A gente fala que elas são totipotentes ou tronco. Por quê? Porque elas podem se transformar em qualquer parte do corpo, vai depender aí do estímulo que elas tiverem. Tá bom? Então, a grosso modo, célula-tronco é isso. Para quem não entendia, né, quando fala de célula-tronco, é isso. É uma célula que pode se transformar em qualquer parte do corpo. Isso no embrião vai acontecer. O que acontece? Lá na nossa medula, por exemplo, que forma sangue, a gente tem uma célula-tronco, mas ela já é meio especializada porque ela basicamente só vai formar sangue. Tá? Apesar de não ser ela que vai ser o sangue, ela só vai conseguir produzir sangue. Então, célula-tronco seria isso, aquela célula que vai dar origem aos tecidos do corpo, aos diferentes tecidos, etc. Bom, voltando aqui para a história, ó. Então você imagine aí que eu tenho um óvulo, certo? Esse óvulo, ele vai ter, lembra que ele vai ter só metade do material genético, porque a outra metade tem que vir do espermatozoide. Então, para eu produzir um clone, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que tirar o material genético deste óvulo, porque não é ele que eu quero clonar. Digamos que eu quero fazer um clone do professor Magno, certo? O que eu tenho que fazer? Eu pego uma célula do corpo dele, por quê? Porque a célula do corpo dele já é 2N, já tem o material genético do pai dele e da mãe dele, já tem o que ele é. Então eu vou pegar, ó, uma célula, essa célula é do corpo do professor Magno, tá vendo que ela é 2N? Ela já tem os cromossomos impares. Eu arranco o núcleo desta célula e implanto no óvulo lá que eu quero, aí ele vai se transformar numa célula ovo, né? E aí eu estimulo ele para ele começar a fazer aquelas divisões que eu falei antes, que vai formar um monte de célula-tronco e que vai dar origem a um novo ser, e esse novo ser vai estar com todas as características genéticas do professor Magno. Mesmo que eles já sejam um adulto e eu estou fazendo um bebezinho, mas esse bebezinho vai ser o clone do professor Magno. Aí, é claro, a gente pode fazer algumas questões filosóficas, né? Será que esse bebezinho, conforme crescer, ele vai passar pelas mesmas experiências que o professor Magno? Será que ele vai ter os mesmos gostos? Será que ele vai tomar as mesmas decisões? Né? Então, para vocês entenderem que clonar não é tão simples assim. Mesmo que desse certo, né, já se tentou aí alguns mamíferos, por exemplo, a gente tem o caso famoso da ovelha Dolly, que foi o primeiro clone de mamífero, mas percebeu-se que ela envelheceu muito rapidamente, etc. Então, teoricamente, é até simples, mas na prática não é tão simples assim.